O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem um cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós sabemos que a graça de Deus é abundante em nossa vida, porque o Senhor realmente nos sustenta, nos fortalece e nos encoraja. Sabemos também que Deus realizou grandes maravilhas na vida do povo, como assim o fez com aquele cego. Mas é claro que nós devemos primeiro olhar qual é a condição daquele cego, não no sentido de o fato dele estar ali, claro, pedindo esmolas, porque isso o próprio evangelista nos diz. Mas como por primeiro ele consegue enxergar Jesus. A nossa primeira condição para a fé, claro que a linguagem toda figurativa, é de justamente enxergar o Cristo com o coração. E foi exatamente isso que aconteceu com aquele cego. Porque primeiro ele percebe algo de estranho, a multidão pergunta o que está acontecendo, e alguém diz: olha, é o Nazareno que está passando por aqui. Imediatamente ele diz: filho de Davi, ou seja, Messias, aquele que veio para libertar o povo de Israel, tem piedade, tem misericórdia de mim. Ele consegue, como o coração, reconhecer que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. E é a partir daí então que Jesus justamente vai curar a cegueira dos olhos. Porque não adianta estarmos com os nossos olhos, com as nossas vistas boas, se o nosso coração para o Cristo está cego ou fechado. Porque aí nós continuaremos cegos do mesmo jeito. Então a primeira coisa a nós, claro, é abrirmos o nosso coração e enxergar o Cristo com o próprio coração, para poder dizer, como disse o cego: tem piedade, tem misericórdia, olha por mim e faça-me a cada dia poder enxergá-lo. E ao enxergá-lo, acolher a sua palavra, viver a sua palavra e também testemunhar essa mesma palavra. Porque depois que aquele cego foi curado, o que aconteceu? Ele não abandonou Jesus, pelo contrário, continuou seguindo Jesus e rendia graças a Deus, dava glórias a Deus pelo feito que o Senhor realizou. É claro que nós devemos trazer essa palavra para o nosso dia a dia e para a nossa vida, porque a palavra de Deus, ela agiu no passado, age hoje e vai continuar agindo amanhã, porque a palavra é viva. E ela deve gerar algo em nós. Por si só ela gera.
precisamos estar abertos para que isso aconteça. Então nós precisamos ver quais são as cegueiras que nos impedem de fato de ver quem realmente é Jesus. E as nossas cegueiras que nos impedem de agir a caridade, a misericórdia e tantas outras coisas que são os valores do reino, que aquele que professa a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós todos que cremos, que somos crentes, devemos realizar. Porque não só nos impede de ver e de seguir o Cristo, como o exemplo da cegueira física daquele homem, mas a nossa própria cegueira espiritual. E isso nos torna extremamente fechados em nós mesmos, nos torna cada vez mais insensíveis à realidade do outro, e isso, por consequência, nos leva ao egoísmo. Então, a grande proposta da palavra de Deus para nós hoje é que justamente nos libertemos das nossas cegueiras. Deixemos o Cristo realmente como luz iluminar a nossa vida, para que de fato os nossos olhos se abram, o nosso coração se volte para o Senhor e segundo a sua palavra nós sejamos conduzidos. E por onde passarmos, claro, testemunhar essa mesma palavra. Olha o exemplo de quem nós celebramos esse dia, de Santa Isabel, que justamente depois da sua viuvez, consagrou-se totalmente ao Senhor, no gesto da caridade e da misericórdia. Não é só a oração que salva, nós precisamos rezar, para sermos sustentados neste mundo, para não nos deixar cair na tentação e muito menos ser seduzidos pelo inimigo, mas também nós somos chamados a praticar aquilo que nós rezamos e aquilo que nós professamos, porque senão não tem sentido a nossa fé, aí nós continuamos cegos do mesmo jeito, porque embora rezamos, estamos em contato com o Senhor, mas nós somos incapazes de olhar e contemplar o Cristo no próximo, no irmão, no necessitado, seja de bem material, seja das questões espirituais e assim por diante. E só consegue realmente realizar isso aquele que está enxergando, e enxergando em todos os sentidos, com os olhos, como o coração, ultrapassou a condição da própria limitação humana, que é a inclinação para o egoísmo, para isso, para aquilo, para justamente viver uma fé na prática verdadeira e no testemunho também verdadeiro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós não podemos correr o risco de ser exatamente como foram aqueles que, quando ouviram o cego clamar a Jesus, tentaram calar a sua voz. A nossa condição é mostrar o Cristo e conduzir o Cristo às pessoas. E isso nós vamos fazer quando nós damos o nosso testemunho de fé. Aí volto novamente, tirando de nós o egoísmo, o julgamento, a condenação e tantas outras coisas que muitas vezes faz com que nós, ao invés de mostrar, como fez João Batista para os discípulos, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós afastamos totalmente e impedimos as pessoas de conhecer, de aproximar-se do Cordeiro de Deus. Jesus diz, pode um cego guiar outro cego? Não, não pode. Nós só conseguiremos conduzir as pessoas para o Cristo se estivermos enxergando e enxergando muito bem. Então, vamos olhar para a nossa vida, vamos ver como nós estamos vivendo a nossa fé. E viver a fé sem medo, com muita coragem, com muita confiança no Senhor, assumindo o propósito de cada dia mudar, de melhorar naquilo que é necessário, de se aproximar realmente daquilo que pede o Senhor Jesus, viver uma fé verdadeira que faz de nós cada vez mais, também para o outro, a própria imagem de Cristo. Porque para muitos, nós somos o Evangelho vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Evangelho é esse que nós transmitimos para o outro? Então, eu preciso
perseverar na oração. Eu preciso estar com os olhos abertos ao Cristo. Eu preciso viver aquilo que me pede o Senhor Jesus. Eu preciso realmente olhar para o irmão e com bondade, com caridade e misericórdia, acolhê-lo e ser de fato para ele o outro Cristo. Talvez nós imaginamos estarmos enxergando muito bem, né? Mas se nós pararmos para refletir, talvez nós temos os nossos momentos de cegueira que nos impede realmente de viver aquilo que é pedido pelo Senhor. Então vamos buscar na graça do próprio Cristo, na confiança que somos chamados a ter no Senhor, de viver realmente a fé, tirando de nós tudo aquilo que nos impede de, primeiro, enxergar o Cristo, depois viver a fé como por Ele é pedida a cada um de nós. E que não impeçamos as pessoas de se aproximar do Cristo, mas sejamos instrumento para que elas possam, pela nossa vida, pelo nosso testemunho de fé, cada vez mais se aproximar do Senhor, assim como também nós somos chamados a fazer. Então não sejamos cegos, mas ao enxergar o Cristo, sejamos também luz para que possamos tirar tantos outros que vivem na escuridão e na cegueira para poderem enxergar e reconhecer o Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Vamos em pé e levar a Deus as nossas preces e os nossos pedidos. E vamos pedir a Ele de modo muito especial que nos conceda a graça de não só enxergá-lo, mas caminhar segundo a sua palavra, segundo os seus ensinamentos. E conduzir aqueles que estão cegos à presença de Jesus, para que também o Cristo possa devolver a eles a visão, enxergando e reconhecendo nele o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Davi.